Alô amigos, alô amigas, o nosso bom dia. Estamos hoje com um dia nublado, um domingo de manhã ainda meio fechado, mas estamos felizes porque estamos juntos novamente para o nosso cafezinho aqui na Toca do Leão. Obrigado por terem vindo, estarem conosco nesse momento importante da nossa vida. Temos aqui um bolinho de fubá gostoso. Espero que vocês se sintam agraciados também com esse bolinho gostoso, que tem muito mais do que um bolo, tem a mão de obra da pessoa mais querida da minha vida, minha esposa, que nos deixou esse bolinho como lembrança do seu afeto. Então, para o nosso tema de hoje é o cuidado com os condicionamentos. Tomando nosso cafezinho, oferecendo a todos, nós pedimos que se inscrevam no nosso canal, se não forem inscritos, e os inscritos que acionem os sininhos para nós oferecermos as novas notificações, e se ao final houver uma apreciação do trabalho, que deem o seu like, que nos ajudará bastante. O nosso assunto de hoje, então, é cuidado com os condicionamentos. Vamos ao assunto. Dizem que o elefante é um dos animais mais resistentes, mais fortes da natureza, Pesa tonelada, tem uma força descomunal, mas às vezes é uma vítima de predadores menores que ele, mas não é disso que se trata a nossa conversa de hoje. O elefantinho que está aqui nos faz lembrar que desde pequeno, quando surgiu algum circo na cidade que tinha animais, a gente via os leões enjaulados, os tigres enjaulados, mas víamos ali fora, sobre uma palhada, um enorme elefante com uma cordinha, um cabinho fino, amarrado numa estaca que de maneira nenhuma ofereceria a ele resistência. E, no entanto, esse animal ficava ali balançando para lá e para cá, como um pêndulo, batendo as suas enormes orelhas, comendo ali, mastigando seus capins e naturalmente tomando a sua aguinha. E a gente ficava impressionado, eu garoto, depois não vi mais esse tipo de coisa, felizmente, está acabando essa coisa de aprisionar animal para espetáculo. O espetáculo do animal é na natureza. O pássaro canta melhor quando livre. Os bichos são mais bonitos quando soltos na natureza. Então, aquele enorme elefante ficava ali batendo as suas enormes orelhas. E não compreendia aquilo. E até que um dia eu li um texto de que um senhor ficou implicado com aquilo, falou: como é que pode um elefante desse tamanho, com uma pata dessa espessura, não conseguir arrancar uma estaca dessa, ou atropelar, ou carregar uma estaca dessa, ou arrebentar essa corda que o está retendo no lugar? E foi perguntar para o tratador lá, para o cuidador do elefante. E o cuidador disse para ele: não, é que o animal é condicionado desde pequeno. Então, o senhor vem aqui, por favor. Tinha lá um filhote de um casal de elefantes que ele tinha um filhotinho lá. E aí o filhotinho estava desde pequenininho com uma corda enorme e uma estaca grossa, profundamente enterrada no chão. De maneira que ele tentava sair, não conseguia, tentava sair, não conseguia, e à medida que ia crescendo, na memória dele, ia também se estabelecendo a ideia de que era impossível se libertar daquilo. E ele foi se condicionando. Quando adulto, você podia dispensar a corda grossa, a estaca profunda, e naturalmente amarrá-lo com qualquer tira e com uma estaquita qualquer, e ele ia achar que era bobagem tentar se livrar daquilo, razão pela qual permanecia lá por tanto tempo sem oferecer resistência. Então, falava o tratador do problema do condicionamento. O condicionamento, diríamos, do animal levava-o a uma submissão incompreensível a um determinado tipo de restrição, de aprisionamento, que ele não conseguia contornar.
E esse exemplo do elefante do circo, aqui simbolizado pelo nosso elefantinho, mascote, é bem o que acontece com o ser humano quando também se aprisiona, se condiciona a determinados elementos de natureza moral, espiritual, emocional. A gente vê hoje um dos flagelos mais dolorosos, tristes da humanidade é o problema da dependência das drogas, da dependência do álcool. Nós vemos, por exemplo, a que nível chega esse tipo de dependência, esse tipo de condicionamento a que o indivíduo é induzido para se obter lucro fácil na venda, diríamos, circulação desses produtos por aí. Vemos também como é que as pessoas se condicionam ao ressentimento, ao ódio, à culpa, ao medo, que também, de uma certa maneira, mantém-nos escravos de um sentimento, diríamos, extremamente doloroso, extremamente ruim, sentimentos que vão inabilitando a pessoa para coisas mais nobres, mais elevadas, uma mente que está condicionada para o ódio ou para o ressentimento, ela se torna inapetente para fazer coisa melhor, para tentar a via do perdão, que seria o caminho da libertação, né? Da culpa própria ou da culpa de terceiros, né? As pessoas poderiam se livrar disso com passos que são complicados para quem os vê, mas às vezes são simples na sua prática, essencialmente na sua prática. Então, nós verificamos que os condicionamentos são muito perigosos. E na vida moderna, condicionamentos é o que não falta. Nós somos condicionados a ter medo das coisas, a ter medo de falar, a ter medo de andar, a ter medo de sair para a rua. Por quê? Porque ou é o ladrão, ou é o Covid, o medo do contágio. Nós temos mil problemas que acabam nos condicionando, às vezes, a renunciar a determinados direitos que são fundamentais. O direito de ser ele mesmo, o direito de nós sermos nós mesmos, de fazermos as coisas que achamos certas, fazermos o bem, fazermos o que é correto, sermos honestos, sermos dignos. Parece que vai ficando meio fora de mão. Não podemos mais observar as coisas conforme o nosso olhar. Nós temos que olhar as coisas como os olhares alheios. Também são condicionamentos. Então, Jesus nos veio chamar à libertação. E o Evangelho é pródigo em nos ensinar isso. Eu encontrei na fala de João 8,36, no Evangelho de João, a seguinte frase, né? O seguinte conceito: se, pois, o Filho vai libertar, verdadeiramente sereis livres. João, o evangelista, ele fala, se Jesus, que é o Filho de Deus, veio nos libertar, que é um conceito geral no mundo religioso e filosófico cristão, ele veio nos libertar, livres nós seremos. Então não podemos nos permitir abraçar ou sermos envolvidos por condicionamentos nefastos, condicionamentos ruins. Nós temos que pensar naquilo que nos liberta, e só a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o que disse Jesus. É dessa verdade que nós temos sede, é dessa verdade que nós temos fome, é disso que nós precisamos para livres continuarmos a nossa trajetória evolutiva, e é disso que precisamos para termos um mundo melhor, um mundo de respeito, um mundo de solidariedade, um mundo de amor. Na manhã de hoje trouxemos essa mensagem do condicionamento de um enorme animal que não conhece a força que tem. Alguém disse sobre o burro, por exemplo, que se o burro soubesse a força que tem, não seria burro, o condutor seria o dono da charrete. E o elefante, se soubesse a força que tem, seria o dono do circo, porque ele já é o dono da floresta. Então, livre, o elefante pode circular, pode andar quilômetros e quilômetros em busca da sua sobrevivência. Aprisionado,
ficará ali balouçando o tempo todo, até a morte chegar, ou até a velhice chegar e ser abandonado em qualquer lugar. Nós também, quando nos condicionam alguma coisa, a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso conforto e a nossa vontade passam a não ter nenhum valor. Então não nos condicionemos no mal, condicionemo-nos do bem, fazendo o bem quanto for possível, sempre que for possível, porque onde há o bem, o mal bate em retirada envergonhado, já disseram os Espíritos em O Livro dos Espíritos. E onde houver trevas, uma única luz de uma vela espanca as trevas para sempre. Então, nós estamos na hora de nos libertarmos dos condicionamentos ruins que ainda existem nas relações entre os homens. E pedimos a Deus que, através de Jesus, nos ajude a compreender cada momento para alcançarmos a verdadeira libertação de que nos fala João. Porque para sermos livres, Jesus veio. Porque quando ele diz que a verdade nos libertaria, ele mesmo se definiu como o caminho, a verdade e a vida. Um abraço a todos, um bom cafezinho, até a hora do almoço, e que todos tenham um bom domingo, domingo de paz e de alegria. Felicidade para todos. Um beijo carinhoso. Até o nosso próximo vídeo.